Boa noite, alunos. Hoje a gente vai para mais uma aula na disciplina de enfermagem do trabalho, primeiros socorros, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho de emergências médicas, emergências respiratórias, afogamento. Então, hoje a aula é um pouquinho mais extensa, mas é mais um recordar daquilo que vocês, enquanto profissionais da enfermagem, já sabem, e a gente só vai recordar aquilo que a gente precisa fazer numa situação de emergência, no caso, um que eu presto os primeiros socorros para esses profissionais, tá bom? Para os funcionários da empresa, para alguém da área que a gente está atuando, tá bom? Eu, como de costume, vou deixar o material disponível, tá bom? E a atividade valendo pontinho. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, e aí a gente já começa a falar um pouquinho disso. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar de primeiros socorros, né? Então, vamos falar um pouquinho começando por emergências médicas, né? Então, infarto agudo do miocárdio é uma situação que pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento, ninguém tem como prever que isso iria ou não acontecer, tá? O IAM, só para a gente lembrar, é uma lesão do tecido do músculo cardíaco pela falta súbita de circulação. Então, sem oxigênio, as células do coração morrem, sofre uma necrose e aí a gente tem um infarto. Principais sinais e sintomas: dor ou sensação de opressão no tórax de forte intensidade que não melhora com repouso. Então a pessoa chegou com você, nós estou com uma dor no peito, essa dor está irradiando para o braço esquerdo, para as costas, uma sensação de náusea, uma agitação, uma ansiedade, uma sudorese, o paciente fica pálido, né? Você vai verificar o pulso está completamente arrítmico, né? E aí você já suspeita de um infarto agudo do miocárdio, né? E aí o que a gente faz numa situação dessa, né? Numa emergência como essa? Primeira coisa, nunca desvalorize os sinais e os sintomas da vítima. Pode ser um infarto, como pode ser uma gastrite, pode ser uma crise de ansiedade, mas não tem como a gente prever naquela hora. Então, o que a gente tem que fazer? Valorizar os sintomas e tratar como se fosse um IAM, tá? Manter vias aéreas permeáveis, né? Então, deixar essa vítima respirando mais tranquilo. Se tiver oxigênio, a gente coloca oxigênio na vítima. Lembram das aulas anteriores, prevenir estados de choque ou tratar o estado de choque, porque essa vítima pode entrar num choque cardiogênico. Mantê-la em posição de repouso o mais confortável possível, tranquilizar essa pessoa, colocar os sinais vitais, monitorizar esse trabalhador e transportar o mais rápido possível, tá bom? Isso a gente chama o resgate, chama o SAMU, ou se tiver ambulância do local, a gente coloca na nossa ambulância, tá? Angina, também uma dor no peito, ela vai aparecer quando o coração não recebe uma quantidade suficiente de oxigênio, ela não chega a ter uma lesão no tecido, né? O tecido não sofreu uma necrose, não foi um infarto, então faltou oxigênio, mas não a ponto de matar essas células. Se a pessoa está fazendo exercício, essa dor aumenta, em repouso ela desaparece, tá? Da mesma forma, uma dor ou sensação de opressão no tórax, ansiedade, agitação, sudorese, por conta da dor intensa, pode provocar náuseas e vômitos, palidez cutânea, só que nesse caso o pulso fica rápido e forte, diferente lá do IAM, que ele fica com uma arritmia, tá? De novo, o que a gente vai fazer? Valorizar os sintomas da vítima, manter a via aérea aberta, permeável. Se tiver oxigênio, a gente coloca oxigênio. De novo, prevenir ou tratar estados de choque, manter essa vítima na posição confortável, tranquilizar, monitorizar e transportar essa vítima, tá? De novo, não tem como a gente saber se é uma angina, se é um infarto, se é uma gastrite, se é uma crise de ansiedade, não tem como a gente saber, tá bom?
Insuficiência cardíaca congestiva, ou ICC, que é uma circulação insuficiente por falha no bombeamento do coração. Geralmente, quem tem pressão, hipertensão arterial, o coração vai, por conta da pressão aumentada, que ele tem que fazer mais força, ele vai crescendo, 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 a ponto de que chega uma idade da pessoa que o coração, quanto maior o coração, menor é a capacidade dele de bombear e de fazer circular o sangue. Então, ele fica com uma circulação insuficiente. E isso gera algumas alterações no organismo, como, por exemplo, falta de ar, né? Porque fica muito líquido dentro dos pulmões, porque a bomba do coração não consegue fazer a circulação funcionar direito, tá? Então, pulso rápido, respiração forçada, edema, principalmente nos membros inferiores, porque fica o sangue parado lá nas pernas e não tem retorno. Veias do pescoço podem se tornar visíveis e pulsáteis, né? Então, você vê a veia, né, a jugular aqui pulsando. Pele, lábios e unhas podem apresentar cianose. Então, ficou com lábio com cianose, unha com cianose, a face mais cianótica, pode ser um sinal de uma ECC descompensada, tá? Tratamento, também, a gente tem que fazer o básico na empresa e transportar o mais rápido possível, tá bom? Manter via aérea permeável, pôr a vítima em posição de repouso, de um jeito que ela consiga respirar melhor, então procure elevar um pouco mais a cabeça, né? Colocar ela no oxigênio, dar o suporte emocional, monitoramento constante e transportar ela para o hospital. Lembrando que qualquer alteração cardíaca, a gente pode ter a qualquer momento uma parada cardiorrespiratória, e lembram das aulas passadas, a gente tem que estar esperto para poder reagir e salvar uma vida, tá? Iniciar a RCP de maneira rápida, tá bom? Uma outra coisa que pode acontecer com o funcionário é ele ter um AVE, ou acidente vascular encefálico, que antigamente chamava-se de AVC, acidente vascular cerebral, e não é no cérebro, no encéfalo, que é o dano ao tecido produzido por uma falha na irrigação, seja por uma trombose, que é o AVE isquêmico, ou uma hemorragia cerebral, que é o AVH, né? A pessoa vai chegar para você referindo uma cefaleia intensa, súbita, pode ter desmaio, pode ter confusão mental, pode ter formigamento ou paralisia nos membros, não obrigatoriamente ele vai estar com uma hemiplegia ou uma hemiparesia, pode ter alteração visual, pode ter anisocoria, pode ter uma convulsão, perda dos controles dos esfíncteres, então ele sem controlar, ele apresentou ou diurese ou evacuação involuntária, tá? Da mesma forma, a gente tem que estar esperto, porque isso pode provocar uma parada cardiorrespiratória e a gente tem que começar a reanimação. Tem que manter a via aérea pérvia, né? Então, libera a via aérea, dá oxigênio, dá o suporte, eleva a cabeça desse paciente. Não dou nada para ele tomar, porque ele pode broncoaspirar, não sei até que ponto lesionou a coordenação de fala e de deglutição. Monitoramento constante, de novo, prevenir os estados de choque. Isso tudo a gente remete às aulas anteriores daquilo que a gente tem que fazer para poder socorrer esse paciente, tá bom? Crise hipertensiva, posso pegar um funcionário lá que está com uma alteração da pressão? Pode, né? Então, essa pressão, quando ela está acima de 150/90, que antes era 120/80, agora ela é 140. Chegou a 140/90, ainda está normal. Passou disso, já é uma hipertensão, uma crise hipertensiva. A pessoa pode chegar reclamando de cefaleia, náusea, ansiedade, os costumes que é aquele... Nossa, eu tô vendo um monte de brilhinho, estrelinha, cobrinho, um monte de coisa na vista, que é o que a gente chama de escotomas. A pressão diastólica, ou seja, mínima acima de 90, formigamento em face, extremidades, e epistáxio, que é o sangramento nasal.
são alguns sinais e sintomas de uma crise hipertensiva. Nesse caso, a pressão já está extremamente mais alta, tá? O que a gente tem que fazer? Manter a via aérea permeável. Em todos os casos, vocês estão vendo que o essencial é manter a vítima respirando de maneira adequada. Coloca esse paciente sentado ou semi-sentado, deixa ele em repouso, tranquiliza a vítima. Se tiver com sangramento nasal, trata esse sangramento. Pega a medicação que ele já toma de costume, se ele tiver, já dá essa medicação que é habitual e leva para o hospital. Dependendo do tipo de crise, pode levar até um AVE, um isquêmico ou até mesmo um hemorrágico, tá? Geralmente é um indício daquilo que pode acontecer, tá bom? Epilepsia, a gente também pode pegar pacientes que sofrem de crises convulsivas e de epilepsia. Isso não é empecilho para a pessoa trabalhar. Geralmente são pessoas que já fazem uso de medicação crônica, mas que, por regras ou via ou outra, eles podem sofrer alterações. Então, a medicação descompensa, ou ele toma um susto, ou ele está por um momento de estresse e ele vai ter uma crise de epilepsia, né? Então, são aquelas convulsões, né, crônicas, geralmente súbita. Então, ele vai perder a consciência, vai ficar inconsciente, vai cair, vai começar a ter as convulsões, né? Alguns, por já terem essa crise há tempos, eles já têm uma sensação, eles sabem, eles já sentem quando isso vai acontecer, eles já avisam vocês e avisam a gente que do tipo, ó, eu não tô legal, eu vou convulsionar, né? A outra fase, a tônica, né? Então, começa com rigidez dos dentes, rigidez da musculatura corporal e facial, ele começa a ficar todo travado. Começa com os espasmos, né? Que aí ele já cai, tem salivação, perda ou não do controle dos esfíncteres num grau um pouquinho maior, né? Geralmente perde, ou principalmente o esfíncter uretral, né? E aí logo mais ele volta, geralmente sonolento, confuso, com perda da memória, então ele não lembra o que aconteceu. Geralmente, quando eles voltam da crise, eles voltam bem confusinho, e aí não sabe que convulsionou. A gente tem que acalmar essa pessoa, ver as medicações que ele toma, ver se está tomando direitinho para poder dar os primeiros socorros, tá? O grande mal, a gente divide a epilepsia em dois tipos, grande mal e pequeno mal, né? O grande mal é a perda da consciência, seguida dessas convulsões, né, de forma generalizada. Então, é aquela que fica se debatendo o corpo inteiro, com risco de bater a cabeça, se machucar, de provocar alguma outra lesão. E o pequeno mal são breves lapsos de consciência. Ele perde a consciência, ele até apaga, mas ele não tem a crise convulsiva, os espasmos propriamente dito, tá? Principalmente a gente tem que fazer o que com essa vítima? Proteger a cabeça, né? Porque como começa a se debater, a primeira coisa que você vai segurar é segurar a cabeça, mas não segurar o corpo nem nada. Então, afasta tudo que tem de objeto do lado, segura a cabeça e deixa ele ter os espasmos, tá? Se machucou, a gente trata a ferida, né? De novo, prevenir estados de choque, hipotermia e outros choques que podem estar associados, dar o suporte emocional. Voltou, ver se tem alguma medicação que ele toma após convulsão. Assim que ele estiver bem acordadinho, a gente dá a medicação para não ter o risco dele broncoaspirar, tá? Uma outra situação é um abdômen agudo, então uma dor intensa e uma rigidez na parede do abdômen, né? Então pode ser causado por alguma doença ou por lesão de alguns órgãos na região abdominal, né? Por uma obstrução intestinal, uma apendicite, uma hérnia inguinal que está comprimindo o intestino, tá? Geralmente a pessoa vai se queixar de tremor, de angústia,
vai ficar pálido, com sudorese em posição fetal, aquela que está com uma dor, e quanto mais dor, mais você se encolhe, o pulso fica rápido, né? É uma reação do organismo à dor. Respiração rápida e superficial, meio que tentando não mexer muito na barriga, né? Rigidez abdominal e dor à palpação, então onde você coloca a mão no abdômen, você sente dor. A região abdominal é um tanto quanto complicado a gente saber onde que é a dor, porque eles não têm terminação nervosa na região abdominal suficiente para a gente conseguir localizar a dor de uma maneira mais efetiva, tá? Ver se tem algum sinal de trauma ou sangramento retal ou alguma hematura aparente, tá? Não dá nada por via oral para essa pessoa, manter via aérea livre, prevenir estados de choque, manter a vítima em repouso na posição que melhor ele se adaptar. Se quiser ficar em posição fetal, deixa ele em posição fetal. Estar preparado para vômito, porque quanto maior a dor, mais é a chance da gente vomitar, né? Guardar o vômito para posterior análise, então deixa ele vomitar no saquinho e leva, porque às vezes pode ter alguma substância, alguma coisa que ele ingeriu, e dar o suporte emocional, tá bom? Eu sei que são muitas informações, mas tudo faz parte já do nosso dia a dia. A gente tem que lembrar que é só um recordar daquilo que a gente tem que fazer numa situação de emergência, tá bom? Diabetes também é uma alteração nos níveis de glicemia por uma alteração da produção de insulina, ou produção ou captação da insulina, tá? Pessoa pode entrar em coma hiperglicêmico ou hipoglicêmico. Quando que eu vou saber que é um hiperglicêmico, ou seja, o destro está lá mais de 400? A respiração fica rápida e profunda, a pele fica quente e seca, o pulso está rápido, mas está fraquinho, e a pessoa tem um hálito cetônico, a gente sente o cheiro de álcool na boca, como se a pessoa tivesse ingerido litros e litros de álcool. Só que ela não ingeriu, né? Tem aquele cheiro de acetona, né? De álcool de acetona. E ela está com alteração do nível de consciência. Então, são sinais graves que a pessoa já está entrando em coma, tá? Deixa essa vítima em repouso, tem que remover imediatamente para o hospital, né? Ver se ela se é diabética, já se é conhecida, se está tratando, se não está, se recebeu a insulina ou não e o que ela ingeriu nas últimas horas. Se tiver o destro, a gente faz para ver o que dá para fazer de imediato, tá bom? Ou pode ser por hipoglicemia, ou seja, a pessoa também tem diabetes, mas não tomou direito, tomou insulina, mas não se alimentou e a taxa de glicemia caiu abruptamente, tá? A respiração está normal ou superficial, a pele fica pálida, úmida e fria, então a pessoa começa a ter sudorese, fica fria a pele, bem fria. O pulso fica rápido, mas é cheio, porque está tentando compensar a falta de glicemia no sangue. Vai reclamar de cefaleia e de náusea, fica desorientado, pode desmaiar e convulsionar, tá? De novo, repouso, de novo, via aérea, atentar-se para ocorrência de vômito, porque ele pode vir a vomitar, prevenir o choque e também levar de imediato para o hospital. Se tiver o aparelho de destro, já faz o destro e já dá o socorro que for. Para a gente saber se é uma hipo ou uma hiperglicemia, a gente saber o que a gente consegue fazer de imediato, tá? Convulsões, a pessoa pode convulsionar, que é as contrações, né, por diversas doenças. Então, pode ser por uma epilepsia, pode ser por uma febre acima de 40 graus e a pessoa pode convulsionar. Pode ser que caiu, bateu, fez um traumatismo craniano, pode ser alguma doença infecciosa, inflamatória ou de algum tumor cerebral, alguma infecção, inflamação no cérebro. Pode ser um AVE, né? Então, teve uma hemorragia lá ou uma isquemia o suficiente para provocar um AVE, ou por uma intoxicação. Então, ingeriu alguma substância, droga, medicação, produto químico ou qualquer coisa nesse sentido, e isso pode vir a desencadear uma convulsão, tá?
E aí a gente toma as mesmas medidas que a gente tomou lá da epilepsia. Então, proteger de cair, né? Não tentar colocar nada na boca, principalmente a mão, o dedo, qualquer coisa, porque ele vai fechar a boca, vai travar e aquilo pode quebrar tanto o dente quanto arrancar o dedo de quem colocar a mão lá na boca, né? Então, protege, deixa a via aérea respiratória livre, evita dele se machucar, para a gente não ter nenhuma surpresa, tá? E aí remove a vítima lá para o hospital, para a gente entender o que causou essa convulsão, tá? Para poder tratar a causa. Emergências respiratórias também são emergências que a gente pode pegar de manifestação do sistema respiratório, então pode ser uma asma, pode ser uma enfisema, pode ser uma bronquite, pode ser uma hiperreatividade, então eu não sabia que eu tinha alergia a algum produto químico, e aquele produto foi usado e isso provocou uma reação que desencadeou uma insuficiência respiratória. Então, também, como que eu vou identificar? Dispneia, paciente cansado, com perda da consciência, alteração da consciência, cianose, de novo, labial, em face, nos leitos unguiais, presença de sangue ao tossir, isso caracteriza um enfisema, né? E frequência respiratória normal, que normalmente a gente respira entre 16 a 20, a gente vai estar respirando acima de 20, tá? Tiro a pessoa da área contaminada, se for por uma inalação de algum gás, procuro liberar essa via aérea superior, vejo se não tem nenhum objeto obstruindo a via aérea superior, né? Dou oxigênio para essa vítima, tranquilizo e mantenho ela em repouso, deixo ela numa posição semi-sentada ou sentada, porque facilita a movimentação do diafragma e a troca respiratória. Mantenho a temperatura corporal sem provocar aquecimento. Quanto mais aquecido, mais eu vou tentar respirar para eliminar e trocar os gases e manter a temperatura do corpo, tá? Outros acidentes que pode ter, dependendo da área que vocês vão atuar na empresa, acidentes aquáticos. Então, a pessoa pode ter uma piscina, pode ter um tanque, pode ter alguma área lá com água e a pessoa pode sofrer um acidente aquático, né? E nisso pode ter uma síndrome de imersão ou choque térmico, dependendo da temperatura que está essa água. Essa água estando baixa vai provocar uma arritmia cardíaca e pode levar a uma parada cardíaca também, tá? Às vezes não é nem pelo tempo de exposição prolongada, mas uma água muito fria, mas muito, muito fria mesmo, já pode provocar uma arritmia e levar uma parada cardíaca, tá? E, por outro lado, a pessoa além, ou tem a síndrome de imersão, ou ela vai ter um afogamento, né? Que é a asfixia por imersão de qualquer líquido ou de qualquer natureza. Água do mar, água salgada, produto químico, ela vai se afogar, né? Geralmente é por imersão, a vítima, geralmente quando sofre esse tipo de afogamento, ela aspira o líquido e geralmente não sobrevive, tá? O afogamento pode ser de água doce, e aí nesse caso vai provocar diluição do sangue, porque o pulmão vai absorver essa água, vai cair para dentro do organismo para tentar eliminar ele, para tirar de dentro do pulmão, ele vai tentar fazer isso. E aí provoca diluição do sangue, a gente não tem célula suficiente para transportar oxigênio, né? E de água salgada, que para tentar diluir, a gente vai liberar mais água para dentro do pulmão para tirar esse sal e aí juntar sangue dentro do pulmão, tá? Quanto à causa, a gente classifica esse afogamento como primário, né? Ou seja, por que morreu afogado? Porque não sabia nadar e caiu na água, né? Ou secundária, né? Quando existe alguma coisa que impeça a vítima de se manter na superfície. Então, tá lá sob efeito de álcool e droga, caiu na água e tá lá desacordado. Não é que ele não saiba nadar, mas ele está numa condição que ele não tem consciência para ele sair da água, tá? Ou uma epilepsia, teve uma convulsão dentro da piscina, tá? E aí ele vai afundar e ele vai aspirar a água e vai morrer por afogamento, tá? Existem alguns graus,
né? Então, grau 1 é uma ingestão mínima de água, tosse, agitação, a gente só tranquiliza a vítima, aquece, deixa em repouso e tudo certo. Grau 2 já tem uma dificuldade na troca gasosa e na eliminação de CO2. Se a gente for fazer uma ausculta, já está com um barulhinho, quer ver? Parece, não sei se vocês vão conseguir escutar. Parece assim, ó, quer ver? Parece velcro descolando, né? A gente vai provocar, a pessoa já começa a ficar desorientada, porque a troca de oxigênio não está mais adequada, então a gente vai aquecer essa vítima, vai colocar oxigênio, vai chamar o médico e levar para o atendimento médico o mais rápido possível, tá? O grau 3 já está numa insuficiência respiratória aguda, está com cianose, secreção oral, nasal e vômito, então já está saindo água por tudo que é lado de via aérea superior, tá? E aí o médico precisa intervir de imediato, muitas vezes entubar para poder aspirar o líquido que está no pulmão, tá? Grau 4 de afogamento, já está em coma, provocou uma hipotensão arterial, uma taquicardia, está a um passo de ter uma parada cardiorrespiratória. E o grau 4, quando a gente já está numa parada cardiorrespiratória, a princípio, grau 4, parada respiratória, a gente já tem aquela distensão abdominal, não está respirando, a gente intuba, aspira para tentar tirar o máximo de líquido que tem no pulmão, ver se a pessoa consegue respirar. Não reverteu, ela evolui para uma parada cardiorrespiratória que precisa começar a reanimação, tá bom? Outro tipo de acidentes são acidentes com animais peçonhentos. Digamos que alguém trabalha lá no Instituto Butantan, no Jardim Zoológico, por exemplo, que a gente tem que saber entender algumas coisas de acidentes com animais peçonhentos, tá? O veneno, dependendo do tipo de animal, ele tem algumas ações que vão acontecer no nosso organismo, então ele vai desde uma destruição de proteínas, né, necrose dos tecidos onde está o veneno presente. Num grau mais elevado, ele vai destruindo glóbulos vermelhos, né, provocando hemorragia, afetando o sistema nervoso central, provocando alguns distúrbios respiratórios, cardíacos e de orientação. E algumas alteram o fator de coagulação, gerando coágulos e provocando os trombos e coagulação em todo o organismo, tá? Para a gente, a nível de curiosidade, a gente tem algumas cobras e aranhas, então, proteolítica, né? Destrói proteína, né? A jararaca, surucucu, a tarântula. A que destrói as células do sangue, a cascavel, que é venenosa, a aranha marrom. Neurotóxicas, né? Que vão provocar alterações no organismo. Jararaca pode ser, a cascavel, então o veneno delas vai evoluindo, principalmente dessas mais venenosas, né? A viúva negra, principalmente, é uma que mata rapidinho. Escorpião amarelo ou preto, tá vendo? É neurotóxico. A gente tem aproximadamente 1 hora para dar antitoxina, né? A jararaca, por sua vez, também vai provocando, numa reação em cascata, ela vai passando, o veneno dela passa por todos os tipos de destruição, tá? A caranguejeira não é venenosa, mas aqueles pelinhos dela pode provocar uma irritação local e desencadear uma alergia na pessoa, tá? No funcionário. Sinais e sintomas. Então, a dor local intensa, marcas de picada ou mordedura, edema, vermelhidão, hematoma ou bolhas, dependendo do veneno da cobra, dificuldade respiratória, queda da pálpebras e distúrbios visuais. Lembra que os venenos são neurotóxicos, alteração do nível de consciência, choque anafilático, náuseas e vômitos, convulsões, alteração na cor e quantidade de urina. Algumas, por conta dessa neurotoxicidade, a urina sai da cor de Coca-Cola, tá? Mantenha a vítima em repouso, remova anéis, pulseiras, braceletes e qualquer outro adorno, porque o membro pode inchar, depois eu não consigo tirar, levando até a amputação do membro. Lava o local com água e sabão, protege o local da lesão com gaze e
transporta para o hospital. Nunca, sob hipótese alguma, a gente vai tentar sugar o veneno ou, pior ainda, fazer um torniquete, tá? Se possível, a gente identifica o agressor, porque a gente tem os antídotos para serem administrados, tá? No caso de escorpião, quanto menor a idade ou quanto maior a idade, maior são os riscos de distúrbios, tá bom? Intoxicação é outra coisa que pode acontecer, seja por veneno, seja por medicamento, seja por derivados de petróleo, cosmético, pesticida, por animais peçonhentos. Esse veneno a gente pode desde a ingestão, inalação, absorção ou pela injeção, tá? Então, qualquer um pode se intoxicar. O que vai alterar é a quantidade, qual produto que gerou a intoxicação, há quanto tempo que teve exposição ao produto e o que foi feito. Por isso que em todo hospital a gente tem que ter a FISPIC, hospital ou qualquer empresa que trabalhe com produto químico. Existe uma ficha de segurança de produtos químicos que ali contém todas as especificações. Então, se eu inalei o veneno do SBP, do inseticida, o que eu tenho que fazer? Quais são os cuidados? E aí, ali, a gente já sabe para onde que a gente tem que correr, o que tem que fazer, tá? E aí a gente tem que informar, geralmente, ao médico qual que foi a substância, tá? Então, dependendo do que for, vai provocar queimaduras ou mancha ao redor da boca, a respiração fica rápida e superficial, apresenta sudorese, saliva ou espuma excessiva na boca, náusea, vômito, hemorragias digestiva, tosse, aumento da temperatura, alteração do estado de consciência, um choque alérgico, odor no ambiente, corpo, nas vestes, então se for algum veneno, você vai estar sentindo aquele cheiro. O pulso alterado, alteração de pupila, dor abdominal, diarreia, dificuldade visual, irritação na pele, picadas visíveis na parede do corpo, convulsão, parada cardiorrespiratória. Ou seja, dependendo muito do produto, da quantidade, do tempo que foi exposto, pode ter vários sinais e sintomas, e aí a gente precisa intervir de maneira rápida, tá? Tiro a vítima do local de risco, se foi alguma inalação de produto químico, onde ele foi, eu tiro ele de lá. Faço avaliação primária, lembram lá das outras áreas, o que eu vou fazer primeiro? A avaliação do nível de consciência, ver toda a parte cardiorrespiratória. Tiro a roupa que estiver contaminada imediatamente. Se for contato com a pele, eu lavo com água e sabão ou com soro fisiológico. Aqueço a vítima. No caso de vítima inconsciente, eu vou transportá-la na posição de coma, né? Então, naquela posição anatômica que a gente conhece. Levo o resto de substância, recipiente, droga, vômito que tiver junto, para a equipe médica poder avaliar e ver o que foi ingerido para dar a conduta certa, tá? Drogas é outro tipo de substâncias que a gente pode encontrar. O nosso funcionário pode ingerir algum tipo de droga ou alguma coisa, e a gente tem que estar preparado para isso também, tá? Drogas podem ser estimulantes, depressivas, narcóticos, alucinógenas, voláteis, né? Inalatórios. Vão provocar alteração de pupila, tremor generalizado, delírio, irritação, agressividade, alucinação, alteração de pulso, respiração. Ingeriu qualquer tipo de droga, independente do tipo de droga, esses são os principais sinais e sintomas. Tem que ter muito cuidado ao lidar com essas pessoas. Faz de novo a análise primária que a gente já conhece, vê respiração. Se tiver inconsciente, põe na posição de recuperação, quer deixar ele viradinho de lado, né? Com a via aérea livre, tá? Proteger vítimas hiperativas para elas não se machucarem, não agredirem ninguém, não se automutilarem. Prevenir o choque e estar preparado para iniciar uma RCP. Por quê?
dependendo do tipo de droga, ela vai provocar uma parada cardiorrespiratória, principalmente se for um caso de overdose, tá? Álcool. Sinais e sintomas, a gente vai sentir o cheiro de álcool no paciente, na roupa. A pessoa vem com falta de equilíbrio, falta de coordenação, fala desarticulada. Suor, queixa de calor, náuseas e vômitos são sinais e sintomas comuns. Confuso, alteração visual e tremor na mão. Se a gente identificar algum desses sintomas, o que a gente faz? De novo, análise primária e secundária, prestar atenção, porque se der alguma coisa doce para essa vítima, um refrigerante, ou uma água com açúcar, ou um café adoçado, ele vai vomitar. Proteger cabeça e membros, porque ele pode cair e se machucar. E colocar de novo ele em posição de recuperação. Deita ele de lado, geralmente virado para direita, para que ele consiga respirar melhor, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje, né? Eu sei que são várias coisas para a gente relembrar, eu vou deixar lá disponível para vocês consultarem. A nossa próxima aula já é a prova, a gente se vê. Qualquer coisa, dúvidas, estou à disposição. Abraço a todos, tchau, tchau.